lavar e se limpar diante do Criador. Certo. Aí a pergunta bem simples, você tem 2 filhos. Um filho obedece claramente aquilo que o pai quer. E o outro filho quer pegar o caminho da facilidade. Certo. Qual dos dois seria o querido por Senhor? Nossa, o que tá indo pro caminho do mal, eu acredito, porque eu vou perder ele. E qual dos dois seria o benefício por Senhor? O que voltar pra mim. Então, quando o próprio Jesus falou, não roubais e não matais, Mas o meu filho tá matando e roubando? e ele está seguindo Jesus? Não. No Islã, não roubais, não matais, é principais. Não roubar e não matar são os que vocês, Não prejudicar o próximo. em hipótese alguma. Eu tenho um copo de café, eu não posso conversar com você sem um copo de café nas suas mãos. Por quê? Porque se eu estou me sentindo feliz ao tomar café, claramente se você toma café, você vai se sentir feliz como eu tomando café. Exatamente. Você entendeu? Entendi. Então o Islã é simplesmente uma forma de a gente se aproximar um ao outro, porque sem você não existe Deus. E sem eu, não terá Deus. Entendi. Deus está. Coisa vai? Tudo bem? Tranquila? Você me liga. Não tá funcionando. Por quê? Não sei o que é crédito. Vem conhecer, Gabi. Com a minha esposa. Bacana. Então, voltando ao nosso assunto, o Islã é simplesmente aquilo que falamos sempre. O filho segue o caminho do pai e o outro filho não segue. Certo. Porque alguns falam, a gente, ser humano, adora a palavra livre-arbítrio. Sim. Mas eu esqueço que eu não defino o dia da minha morte. Eu não defino o dia que a minha mãe morre, meu pai. A gente não tem livre-arbítrio, a gente vive dependendo da lei de Deus. Não rouba, não mata, não xinga, não estrupa, não comete adultério. Então você acredita então que o livre-arbítrio não existe? Ela existe até o momento em que você tem seu espaço. Onde eu não posso, não há livre-arbítrio. Eu não posso te prejudicar porque eu não sou livre sobre você. E nem a mim me prejudicar porque eu não sou livre nem para mim. Mas então você está querendo me dizer que em relação ao livre-arbítrio o cara não pode matar? Só se a pessoa, você troca a sua vida pro outro. Tá, mas e se o cara vir me roubar? Você, isso é defesa. Mas Você ele não teve foi- o livre-arbítrio de me Ele teve roubar? porque ele foi motivado por espírito negativo. Você acredita nisso? Sim. Você acha que existe Deus e o diabo então, no caso? Se existe Deus, existe alguém que faz o mal. Que Deus é um espírito. Ou não? Para vocês. Deus, ele é. Um espírito? Deus é. Deus é. E por que existe guerras e guerras no mundo? Que Deus é esse aí? Esse Deus não é Deus de guerra. E por que faz a guerra? Por que ele permite a guerra? A guerra não é permitida a Deus. E por que ele faz, ele deixa? Por que ele não mata os caras da guerra? Olha que será mal que vai. Os caras da guerra simplesmente fazem isso por egoísmo pessoal. Homem querer dominar outro homem. Ninguém quer viver como Deus quer. Certo. A guerra não é de Deus. É de homem. O seu filho que te obedece vai ser atacado pelo seu filho que não te obedece porque ele tem a vantagem que ele não tem. Entendi. Entendi. E quem não tem a vantagem certa, ele procura o jeito errado para poder chegar. Se a gente vai fazer uma competição de corrida, vamos sair daqui e chegar no final da rua. E ali no final da rua é o paraíso. E aqui é o mundo. E eu não tenho a capacidade de correr como você, mas eu tenho a capacidade de trapacear e chegar lá antes de você. Não seria o jeito mais fácil? Sim. Sim. Botar a perna no meio pra tu cair. Alguma coisa nessa natureza. A guerra é causada por isso. Quando você não tem a capacidade de ser um líder, quando Deus não escolheu você, você fala qualquer coisa para chegar na liderança. Entendi. Uma tâmara, por favor. Muito Pode pegar, tá servido para todo mundo. Muito obrigado, amigo. Comendo uma tâmara aqui. É tâmara, né? Tâmara. Vamos comer uma tâmara. Então,
praticamente a guerra é criada para aqueles que não têm a capacidade de receber aquilo que é divino, não tem a capacidade de ser um presidente leal, que é escolhido por povo e Deus, não tem o coração da justiça, praticamente vai criar a injustiça. Certo. E se você vê a maioria das guerras, o pessoal fala, os muçulmanos criam guerra, o muçulmano nunca criou guerra, o muçulmano se defende. É nesse ponto que eu quero chegar. O muçulmano se defende. Não criamos guerra genuína. O muçulmano não cria guerra. Então, Se dependente do Islã, o mundo inteiro não teria guerra. Porque antes de eu atirar em alguém, eu tenho que saber se é muçulmano ou não. E se é muçulmano, eu não posso atirar. E se não é muçulmano, mas tem que saber se um dia ele vai ser muçulmano. Quando há a capacidade de recuperar uma pessoa, de salvar a pessoa, não matamos. então você está querendo me dizer que independentemente sendo muçulmano ou sendo muçulmano, não se deve morrer? Não se deve. Se morre por causa de Allah, a gente fala pela vontade de Deus. Pra vontade de Deus. Se o cara der um tiro no outro, então é vontade de Deus? Ele planejou o dia que o senhor vai morrer, o dia que eu vou morrer, o dia que meu filho vai morrer. Deus. Esse é Deus. Mas no 10º mandamento ele bateu o martelo e falou, não matais. Não roubais, não adulterais, sim, Certo. e assim por diante. Porque isso vem do homem, não é de Deus. Quando você simplesmente dá tiro no outro, você carrega o pecado daquela pessoa. Certo. Porque isso é de você. Não é Deus falou, não atirar no outro. Sim. Ok. Agora, quando você está na sua casa e vão um invasor atirar na sua esposa, seu filho na sua frente, o que o senhor vai fazer? Eu tenho que reagir, defender minha família? Nesse caso, os muçulmanos não levantam para se defender, mas é sempre a reação é mais concentrada, focada do que a ação. Você está querendo me dizer o quê? Estou querendo te dizer que se hoje chegar um cara querendo agredir sua família, Eu tenho que conversar com ele? as pessoas não vão ver que ele que chegou a te provocar. É. Quando você vai sair e fazer aquilo que você tem que fazer para defender sua área, o mundo vai falar, nossa, que cara é isso? Por que ele fez isso? Até você tentar explicar para as pessoas o motivo de você reagir, já te trataram de ruim, de grosso, de imbecil, de estúpido, de matador, de agressor, de violento, tudo. Porque quem tem que explicar sempre é quem reagiu. Ah, eu fiz isso porque ele começou a fazer isso. Mas o acusador sempre seria quem atacou primeiro. Sim, claro. Mas ninguém pergunta saber quem atacou. Por que começou? Pra quê? O negócio é o ato em si, que O tá ali. negócio é quem reagiu. É o que tá ali no momento tá ali. No meio do metrô, Sim. eu recebi um soco nas costas, ninguém viu. Eu virei, dei o soco, falaram, não, você é agressão. Mas ele começou a me dar soco nas costas que ninguém viu. Poxa vida, não. Você entendeu? Eu entendi. Como o Islã manda? Então, vamos provocar eles, como eles vão reagir, a gente joga na mídia que eles que estão atacando. Simplesmente. Então, na mentalidade, eles implantaram no mundo que vocês são os piores espécies, digamos assim, de ataque do Isso, mundo. as nossas esposas passam também isso toda hora. Por exemplo, minha esposa vem aqui, quando ela não era muçulmana, ela andava na rua, ninguém fala nada. Hoje ela se... Porque como ela, cabelo solto, anda seminua, não fala nada. Porque a regra... Como ela começou a se proteger, a ganhar o respeito que os outros não têm, praticamente cria uma trauma. Ela anda no metrô, a pessoa começa a xingar. Ah, vocês gostam de guerra. Ah, vocês gostam de fazer isso. Que horror. Se ela atirar, ninguém vai falar nada. Porque simplesmente o fato de você tomar a disciplina de estar mais próximo a Deus, você cria um mundo de inveja com aqueles que não querem estar no caminho de Deus. Entendi. Tá bom. Então vocês não são os senhores da guerra, no caso. Nunca Não, fomos. não tem nada a ver Nunca fomos. e nunca será. Nunca fomos e nunca seremos. Tá bom. O Islã é a religião da união. Família. Quando entramos aqui na mesquita, todo o tapete começa dali, todo o chinelo, o sapato, não importa o sapato de ouro, Versace, sai por aqui. Você deixa fora.
A Bíblia fala, tira-te a sandália dos seus pés, porque era o lugar que pisa santo és. É mais ou menos isso que você está querendo me dizer? Isso. O nosso Jesus Cristo, ele não rezava com o sapato no pé, porque ele sabia que aquilo que ele estava rezando era superior, maior do que ele. E quando entramos ali, pode vir um rei da Arábia Saudita, ele vai tirar o sapato, ele vai ficar do lado do mendigo. O cara acabou de sair da rua, entrou para rezar, eles vão ficar do lado. Não tem essa de Não que... tem essa de que eu sou mais forte do que você. Muito Agora, bom. é o contrário de outros lugares, quando você chegar, as cadeiras são separadas, decoração separada, Sim, o espaço separado, você não pode encostar aqui, porque daqui já tem uma fileira que você não pode passar. Sim, Aqui, um cara que dorme na rua pode ficar na primeira fileira para rezar. certo. Ninguém vai tirar de lá, ninguém vai menosprezar, porque todos nós buscamos a salvação de Deus. Certo. Então, é uma coisa... O respeito de alma de alguém é mais importante no Islã. É muito mais importante no Islã. O respeito da alma de uma pessoa. Salvar alguém é mais importante do que me salvar. Porque aquilo que eu salvei, amanhã vai salvar outro lembrando daquilo que eu fiz para ele. Tá certo. Qual é o trabalho que vocês têm aqui social? E social é trabalho. Como aqui é a casa onde o pessoal, você vê, entra, qualquer um reza, vai embora. Então praticamente não temos local para as pessoas ficarem aqui. Nós Certo. temos essa sensação de ensinar as pessoas a sair do pensamento errado. O ser humano, quando falamos de demônio, o que é demônio? Demônio justamente é o espírito que habita a gente. A parte que te diz, eu não vou obedecer isso, porque se eu obedecer, você vai ficar. O demônio não existia, ele surgiu depois da desobediência, depois de se ajoelhar diante do Adão. Foi aquela coisa lá de Adão e Eva? Então isso significa simplesmente como você está num relacionamento, num casamento com a sua esposa, tudo. Você sabe que eu sou homem desse espaço e você não tem essa autoridade de homem no seu espaço. O que você vai fazer? Vai se perguntar, qual é o meu papel aqui? Eu não tenho que educar meus filhos, eu não tenho que falar nada, eu não tenho que fazer nada. O que eu estou fazendo aqui? É, bem lógico, né? Certo? Para que tu serve? Para que eu estou servindo aqui? Aí surge aquele espírito, tem alguma coisa desobedecendo a minha regra aqui. Então esse espírito está contrariando você. Aí nasce o demônio. Aí nasce o demônio. O demônio não existe se você não existe. Entendi. Então você acredita que existe o reino de Deus? Claro que sim. Que, Justamente por isso é a diferença do muçulmano. então, quando aquele que obedece a Deus na ideologia de vocês, digamos assim, e vai para o céu. Não seria a ideologia. Seria o quê? O que é céu e o inferno? O inferno é a tortura mental de que a gente causa. Então não existe inferno Existe. É a tortura mental que a gente causa dentro de nós. dentro de nós e quando morremos. Vai vagar. Porque dentro de nós aqui agora vivemos aqui na Terra. Se sair agora alguém, eu peguei nele e bater, deixei ele morto, a polícia vai me prender, eu vou preso, eu vou ser condenado. Tudo que eu vou passar como castigo dentro da prisão, eu tenho que assumir. Porque eu causei alguma coisa. E você vai para o céu mesmo assim? Isso é aqui nessa vida. Então, a vida onde a alma vai também, além, a alma também será castigada Por consequência da carne que fez, vamos dizer assim, do disparo lá e tal. Lá. Entendi. Aí a gente gera o que é cada vez mais errado você praticar, Pior. mais a carga da sua alma, Mais consequências piores virão. cada vez melhor coisa que você fizer, o seu corpo, carne, praticar aqui, Certo? é mais tranquilo você andar de janeiro a dezembro sem ser preso. Claro. É mais tranquilo você andar de janeiro a dezembro sem sentar na frente da justiça para declarar alguma coisa. Então, praticamente, a sua alma terá a liberdade de flutuar no mundo além, sem corrente que puxasse para trás. Você não fica preso em algo que fez Esse lá. preso, o que
mais pesa pra gente eu oferecer um café pra você, ou eu tirar o seu café na sua mão? Qual é a felicidade de você ter? Você ter a felicidade de tirar café na mão do outro ou de dar? Então, aí existem casos, né? Porque se o cara tá querendo café, ele tá com fome, precisando de um café, ele vai lá e pega o café do outro. Então aí já ele não fez o certo, ele pegou pra vontade. Não, mas ele tá com fome. Não, a fome dele não significa que a fome dele é maior do que a sua. Não significa. Ok. Agora, se eu pegar o café voluntariamente, eu oferecer para o Senhor, eu tenho o prazer de estar dividindo alguma coisa. Certo. É o que Jesus Cristo fala, você tem duas mãos, tá oferecendo, porque você não sai perdendo. Agora, eu tenho um café, que é a minha vida. Além disso, eu vou lá e eu tiro o seu café, que é a sua vida. Você me matou. Exatamente. Nesse caso, quem é que a consciência pesa mais? Nossa, eu ando tirando tudo dos outros, eu só ando pegando dos outros. Mas tem pessoas que não ligam pra isso. Então essas pessoas terão que assumir a consequência que a alma vai carregar depois. Mas eles não estão se importando com isso. Não, eles não se importaram porque a verdade não chegou até a eles. Por que as pessoas choram dentro da igreja? Porque não sabe da verdade. Elas escutam um hino, um louvor e elas choram. E porque não sabe da verdade. Isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Línguas estranhas pra vocês. Não, não existe línguas estranhas. Quando entra línguas estranhas, tem bagunça. Entendi. Como a gente pode estar conversando se eu não entendo o que você está falando comigo? Mas não diz que essa coisa das línguas estranhas, o povo de várias nações estavam lá e aí aqueles que não sabiam inglês, não sabiam francês, aí aquele grupo falou em inglês, em francês, em japonês, em alemão? Foi isso que aconteceu realmente ou não é verdade? Não. A língua define o povo. A língua... Então esse negócio de xarabacaia não existe? Não. Eu tenho Eu nasci numa família metade islâmica e metade cristã. Certo. E é a mesma coisa você colocar 10 pessoas aqui, cada um fala a sua língua. Certo? Que eu falo português, você espanhol, você inglês, o outro francês, o outro árabe, ninguém entende ninguém. Certo? Mas ele falou que foi por causa da multidões. Isso, mas esse multidão, quando você não me entende ou não te entende, não gera bagunça? Então, mas o que eu tô querendo te falar é assim, que eles falaram que existe, que foram surgiu as línguas estranhas, é porque lá tinha vários povos de várias nações. Então, se tem vários povos de várias nações, não tem que ter uma organização? Fica meio complexo, por quê? Porque nós estamos nesse grupo aqui e tem 200 pessoas aqui. Cada 20 é de um país. Mas não é o que acontece na igreja. Porque nas igrejas, a gente pode estar 10 aqui, todo mundo vai falar a língua que quer. Porque acha que é uma língua que está me conectando com o Espírito. Sendo que esse Espírito, ele quer que todos vocês estejam na mesma língua, organizados. Que rei que vai dirigir um reinado que não tem controle sobre ninguém? Bagunça, né? Agora você fica aqui, entra marroquino, Egito, sudanês, gambiano, nigeriano, japonês, chinês. Quando entra aqui, é o mesmo livro que vão ler. Os brasileiros têm também. O mesmo livro, a mesma pregação. Quem vai pregar na frente com a mesma língua que todo mundo vai entender, vai escutar. Não é uma organização? Sim. Por qual eu não teria a dificuldade de interpretar aquilo que foi dito do meu sentimento para você. Porque você vai estar ouvindo diretamente a mensagem como ela é. Eu falando para você, Allahu Akbar, Deus é maior que todos. Você pergunta para ele, ele vai te dizer Allahu Akbar, Deus é maior que todos. Okay? Sim, mas nas igrejas também falam que Deus é maior que todos. Ele vai falar Allahu Akbar, Deus é maior que todos. Isso não vai ser só em língua.
Mas quando entra a parte de esses gritos que o pessoal fala, e chora porque está falando em língua. Sim, isso. Só que esse língua não é uma palavra aí que você entende. Nem quem fala entende o que está falando. Eu não entendo. Então, nem quem está falando não vai entender a mesma palavra que pronunciou, porque nunca vai pronunciar a mesma palavra duas vezes da mesma forma. Isso significa o quê? Completamente bagunça. Bagunça, ela vem quando você coloca um copo aqui, um prato ali, um garfo ali, outra coisa. Mas você pega copo no lugar dos copos, prato no lugar do prato, garfo no lugar do garfo, você facilita até um bebê a pegar o que quer, Exatamente. certo? Exatamente. É como se você andasse no escuro e soubesse onde que tá As coisas. coisas. Mas mesmo na luz, você coloca qualquer coisa bagunçada, você tem que, caramba, onde eu vou achar Exata. É uma caixa de ferramenta Onde eu vou bagunçada. pegar isso? Oh, meu Deus. Onde que eu coloquei? Você sabe que tá aqui, mas aonde? Mas aonde? Então seria o interior da Seria gente? interior. Essa língua que você está falando comigo, será que ela fica dentro de você ou uma língua que vai? É só uma língua que você falou por emoção daquele momento e foi embora. Entendi. Aí as pessoas perguntam, mas os muçulmanos só faz a mesma coisa. Só faz a mesma oração todos os dias. Vão lá e abaixa a cabeça e levanta. Aí voltamos para trás, Jesus fazia a mesma coisa 4 horas da manhã todo santo dia. Lava a mão, lava o rosto, lava isso. Moisés fazia, ia lá, uma pedra, um lugar tranquilo, baixava o joelho e rezava. Certo. A repetição gera correção. Sim, 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 Se eu sim. não fizer a mesma coisa 2 vezes, eu sou capaz de errar com aquela mesma coisa que eu fiz 10 anos atrás e lá para frente. É um exercício? Disciplina. Não tem organização sem disciplina. Compreendi. Compreendi. E vocês entendem que nós temos que estar diariamente dentro de uma igreja? Assim, constantemente? A igreja, normalmente, quando é chamado de propriedade ou privado, não é. Certo. E aqui não é comparado à igreja. Aqui é mesquita, é um local... O que faz aqui especificamente? Especificamente aqui é um local de meditação, de você deixar as distrações. Quando você entra ali, você não vê uma imagem pendurada que te traz um pensamento qualquer. Cruz. Nada disso. A cruz com Jesus ou a cruz sem Jesus? Não tem nada disso. Nem cruz vazia, nem cruz O próprio com... Jesus não deixou uma igreja por símbolo de cruz. O próprio Jesus não deixou ninguém a carregar a cruz. Entendi. Se ele carregou a própria cruz, para que você carregar a cruz no seu pescoço? O cruz antigamente significava o pecado da pessoa. A pessoa era